A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Você já parou para pensar que a coisa mais importante sobre a morte não é o que acontece depois, mas o que acontece exatamente no instante em que ela começa? Não é o fim. Não é o apagar das luzes. Não é um corte seco na consciência. Segundo a doutrina espírita, a informação mais importante que quase ninguém sabe é esta: a morte não é um momento. É um processo. E isso muda absolutamente tudo. Se a morte não é um segundo exato, mas um desligamento gradual, então sua consciência não desaparece como um interruptor que alguém desliga na parede. Ela permanece ativa enquanto ocorre o desprendimento entre o corpo físico e o espírito. Você continua sendo você. Com seus pensamentos. Com suas emoções. Com suas memórias. Com seu estado íntimo. E antes de continuar, eu preciso te fazer um convite importante. Se esse tipo de conteúdo amplia sua visão sobre a vida e a espiritualidade, já se inscreva no canal e curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender o que realmente acontece além da matéria. Agora vamos aprofundar. Em O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, há uma pergunta direta: o que acontece com a alma no momento da morte? A resposta é clara e objetiva. A alma não abandona o corpo bruscamente. Ela se desprende gradualmente. Esse detalhe é essencial. A ligação entre o espírito e o corpo ocorre por meio do perispírito, que funciona como um envoltório sutil, intermediando essa conexão. No instante da desencarnação, essa ligação não se rompe de uma vez. Ela vai sendo desatada pouco a pouco, como fios invisíveis que se soltam. Isso explica por que, em muitos relatos espirituais, o espírito ainda percebe o ambiente ao redor nos primeiros momentos após a morte física. Agora pense comigo. Se a consciência permanece, o que ela sente nesse instante? Depende. E aqui começamos a entrar em uma revelação progressiva que muitas pessoas ignoram. A experiência não é igual para todos. A doutrina espírita ensina que o grau de apego à matéria influencia diretamente a forma como ocorre o desligamento. Espíritos muito materializados, excessivamente presos ao corpo, às posses, às paixões ou às preocupações terrenas, tendem a experimentar um desprendimento mais demorado. Não é punição. É sintonia. O espírito que passou a vida inteira acreditando que só o corpo era real pode ter dificuldade para compreender que continua vivo sem ele. Por outro lado, espíritos que cultivaram valores espirituais, desapego equilibrado, caridade e reflexão sobre a imortalidade tendem a atravessar essa transição com mais serenidade. Percebe o que isso significa? O momento da morte não cria sua condição espiritual. Ele revela. Se a consciência continua ativa, ela carrega aquilo que foi construído durante a existência. Aqui entra uma aplicação prática fundamental. Viver bem não é apenas uma questão moral ou religiosa. É uma preparação psicológica e espiritual para um processo inevitável. Cada pensamento cultivado, cada ressentimento alimentado, cada perdão concedido, cada escolha feita em silêncio. Tudo isso molda o estado interior que será levado para o instante da separação. Você já imaginou como estaria sua mente se hoje fosse seu último dia? Tranquila, confusa, apegada, serena, revoltada, grata? A doutrina espírita não propõe medo da morte. Ela propõe responsabilidade pela própria consciência. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Se a morte é gradual, se há um período de percepção e continuidade, então o verdadeiro trabalho não é se preparar para morrer bem. É aprender a viver de forma lúcida. Porque a eternidade não começa depois do último suspiro. Ela começa agora. Se essa explicação fez você repensar algo, escreva nos comentários o que mais te impactou até aqui.
Sua reflexão pode ajudar outra pessoa que esteja passando por medo ou dúvidas. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem hoje. Existe algo que quase ninguém comenta quando fala sobre a morte: o primeiro choque da consciência. Você pode ter passado a vida inteira ouvindo que tudo termina em um segundo. Mas e se, nos primeiros instantes após o desligamento do corpo, você ainda estivesse ali, tentando entender o que aconteceu? A doutrina espírita descreve um período chamado perturbação espiritual. Esse estado não é punição, nem castigo divino. É uma fase natural de adaptação. Assim como alguém que acorda de um sono profundo e leva alguns segundos para reconhecer onde está, o espírito pode experimentar confusão ao perceber que não responde mais pelos sentidos físicos. Em O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, há diversos relatos de espíritos que, logo após a desencarnação, ainda acreditavam estar vivos. Tentavam falar com familiares. Tentavam tocar objetos. Tentavam se levantar. Mas ninguém respondia. Imagine a sensação de estar presente e não ser percebido. Essa experiência não é regra absoluta, mas é comum entre aqueles que não refletiram sobre a imortalidade durante a vida física. A mente continua ativa, mas os referenciais mudam abruptamente. E aqui surge uma pergunta inquietante: o que determina a intensidade dessa perturbação? Não é o tipo de morte. Não é a idade. Não é a religião declarada. É o estado interior. A consciência não adormece. Ela carrega consigo o que cultivou. Se houve apego extremo à matéria, o espírito pode resistir ao desligamento. Se houve negação da própria espiritualidade, pode haver incredulidade inicial. Se houve culpa profunda não resolvida, essa culpa pode emergir com mais força. Mas existe outro lado que também precisa ser dito. Espíritos que viveram com valores mais elevados, que refletiram sobre a continuidade da vida, que buscaram melhorar suas próprias imperfeições, tendem a atravessar essa fase com mais clareza. Não significa ausência total de adaptação. Significa menor resistência. A morte não cria um novo caráter. Ela expõe o que já estava ali. Agora pense na aplicação prática disso. Quantas vezes adiamos conversas importantes? Quantas vezes mantemos ressentimentos que poderiam ser resolvidos? Quantas vezes deixamos para um dia o pedido de perdão ou a reconciliação? Se a consciência continua, ela levará consigo essas pendências emocionais. Isso não deve gerar pânico. Deve gerar consciência. Viver com equilíbrio não é apenas um ideal espiritual abstrato. É uma forma de reduzir o peso interior que carregamos para além da matéria. E há algo ainda mais profundo. Muitas pessoas temem o momento da dor física. Mas, segundo a doutrina espírita, o sofrimento maior não está necessariamente no desligamento do corpo, e sim na dificuldade de aceitar a nova condição. O medo da morte nasce, muitas vezes, do desconhecimento. Quando entendemos que o processo é natural, gradual e acompanhado por leis justas, o terror começa a perder força. Mas aqui vem uma pergunta que pode ser desconfortável. Se hoje você tivesse que deixar o corpo, haveria algo urgente que você gostaria de resolver antes? Alguma palavra não dita? Algum perdão não concedido? Alguma atitude que você sabe que precisa mudar? Essas reflexões não são sobre o futuro distante. São sobre o agora. E talvez você esteja assistindo este vídeo justamente para reorganizar algo dentro de si. Se essa parte trouxe novas perguntas para sua mente, escreva nos comentários qual sentimento surge quando você pensa no momento da separação: medo, curiosidade, paz, dúvida? Sua resposta pode abrir espaço para uma conversa profunda aqui no canal. Aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que tenha medo da morte e precisa compreender esse tema com mais serenidade. Agora chegamos ao ponto mais decisivo de todos. O que realmente define como será a experiência da separação não é o instante da morte, é a vida que foi vivida antes dela. Essa é a chave. A doutrina espírita ensina que não existe privilégio nem condenação arbitrária. O espírito colhe segundo aquilo que cultivou em si mesmo.
Não se trata de julgamento externo, mas de sintonia interior. Em O Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que cada ação, cada intenção e cada escolha moldam o nosso estado moral. E esse estado moral não fica no corpo. Ele acompanha o espírito. Se alguém viveu preso ao ódio, à revolta constante, ao egoísmo endurecido, é natural que sua consciência carregue esse mesmo clima após o desligamento. A morte não apaga sentimentos acumulados. Ela apenas retira o filtro da matéria. Por outro lado, quem buscou perdoar, quem tentou melhorar apesar das falhas, quem se esforçou para agir com caridade e honestidade consigo mesmo, tende a experimentar maior leveza no processo de transição. Perceba algo importante. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de direção. A doutrina não ensina que apenas os santos terão serenidade. Ensina que o esforço sincero em melhorar já transforma profundamente o estado interior. E aqui surge uma pergunta que pode mudar sua forma de viver a partir de hoje. Se a morte apenas revela o que você é por dentro, como você está se construindo neste momento? Existe algo dentro de você que precisa ser reconciliado. Existe alguma área da sua vida onde você sabe que está alimentando ressentimento ou culpa? Existe um padrão que você repete e que, no fundo, sabe que precisa transformar? A separação do corpo é como atravessar uma porta. Mas o que você leva na bagagem emocional faz toda a diferença. É por isso que o Espiritismo insiste tanto na reforma íntima. Reforma íntima não é se tornar alguém perfeito da noite para o dia. É vigiar pensamentos. É reconhecer erros sem se destruir por eles. É substituir orgulho por humildade gradualmente. É aprender a pedir desculpas. É agir com mais consciência nas pequenas escolhas diárias. A eternidade não começa depois do último suspiro. Ela já está sendo construída na forma como você reage hoje. Agora imagine duas pessoas. Uma passou a vida acumulando mágoas, acreditando que nunca precisava mudar. A outra também errou, mas reconheceu suas falhas, tentou reparar danos e buscou evoluir. Ambas desencarnam. A experiência será idêntica. Segundo a doutrina espírita, não. Porque a consciência é o próprio tribunal. Não há um juiz externo apontando o dedo. Há um espelho. E quanto mais transparente a consciência, menos doloroso é olhar para si mesmo. Aplicando isso à vida prática, talvez a pergunta mais importante não seja como será a morte, mas como estou vivendo agora. Você tem tratado as pessoas como gostaria de ser tratado? Tem sido honesto consigo mesmo? Tem buscado evolução ou apenas sobrevivido no automático? Essas reflexões não são para gerar culpa, mas despertar lucidez. A morte não é um evento isolado no final da vida. Ela é consequência natural de um processo contínuo de aprendizado. E cada dia é uma oportunidade silenciosa de ajustar o rumo. Talvez você esteja percebendo que a preparação para esse momento não acontece no hospital, no leito final ou na última oração apressada. Ela acontece hoje. Na conversa que você escolhe ter. Na atitude que você decide mudar. No perdão que você resolve conceder. Se essa parte fez você repensar alguma escolha ou trouxe à tona algo que precisa ser transformado, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você quer melhorar a partir de agora. Pode ser perdão, equilíbrio, paciência ou qualquer outra. Isso fortalece sua decisão e inspira outras pessoas. E lembre-se de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão profunda. Mas existe uma pergunta que surge naturalmente depois de tudo isso. Se a consciência continua, se o desligamento é gradual, se o estado interior influencia a experiência, então o espírito fica sozinho nesse momento? A resposta da doutrina espírita é clara: não. Há amparo. E essa informação traz um alívio profundo para quem compreende. Segundo diversos relatos espirituais e obras como Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, equipes espirituais acompanham o processo de desencarnação, especialmente quando o espírito já possui alguma abertura moral e espiritual para receber auxílio. Mas aqui existe um detalhe essencial que muitas pessoas ignoram. O auxílio sempre existe.
A percepção dele depende da sintonia. Imagine alguém tomado por revolta intensa, negando completamente a própria condição, preso a pensamentos de apego extremo. Mesmo que haja espíritos benfeitores ao redor, ele pode não perceber essa presença imediatamente. Não porque foi abandonado, mas porque sua vibração interior está desalinhada. Por outro lado, espíritos que cultivaram confiança na continuidade da vida, que desenvolveram valores de humildade e aceitação, tendem a perceber com mais clareza a presença de amparo. É como tentar ouvir uma voz suave em meio a um ruído alto. Se o ruído interior é intenso, a percepção fica mais difícil. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Você tem treinado sua mente para estados de serenidade? Ou vive constantemente em tensão, reclamação e resistência? A preparação para perceber auxílio espiritual começa na vida física. Quando você pratica a oração sincera, quando desenvolve gratidão, quando busca equilíbrio emocional, você está afinando sua percepção. A doutrina espírita ensina que o universo é regido por leis de justiça e misericórdia. Não há abandono. Não há esquecimento. Mesmo espíritos que atravessam períodos de perturbação recebem apoio. Mas o tempo necessário para reorganizar a própria consciência varia conforme o estado íntimo. E aqui está um ponto delicado e importante. Muitas pessoas temem a morte porque imaginam solidão absoluta. Mas a visão espírita apresenta um cenário diferente. Reencontros, acolhimento e continuidade do aprendizado. Isso não significa que todos terão imediatamente plena lucidez. O processo de adaptação pode existir, mas não existe desamparo. Aplicando isso à vida prática, talvez a pergunta não seja quem estará comigo quando eu morrer, mas estou construindo dentro de mim condições para reconhecer ajuda. Você tem cultivado fé raciocinada? Tem buscado compreender a espiritualidade de forma consciente? Ou evita refletir sobre isso por medo? O medo da morte diminui quando o desconhecido se torna compreendido. E compreender não é apenas aceitar uma teoria. É incorporar essa visão na forma de viver. Quando você age com consciência moral, quando tenta melhorar suas imperfeições, quando busca equilíbrio emocional, você está, na prática, facilitando sua própria transição futura. Isso transforma completamente a maneira como enxergamos o presente. Não se trata de viver obcecado com a morte. Trata-se de viver preparado para a continuidade. Se essa parte trouxe alívio ou despertou novas perguntas em você, escreva nos comentários se a ideia de amparo espiritual muda a forma como você vê o momento da separação. E compartilhe este vídeo com alguém que teme a solidão após a morte. Talvez essa mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Agora chegamos ao segredo que muitos ignoram. Depois de entender que a morte é um processo, que existe perturbação possível, que o estado interior define a experiência e que há amparo espiritual, surge a pergunta decisiva. Qual é, afinal, o momento mais importante? Não é o segundo da separação. Não é o instante em que o coração para. Não é a passagem pelo leito final. O momento mais importante é agora. Porque o que acontece na morte é consequência direta do que acontece na vida. A preparação não começa quando alguém percebe que está partindo. Ela começa anos antes, silenciosamente, nas pequenas escolhas que parecem insignificantes. A doutrina espírita insiste nisso. A eternidade não começa depois da última respiração. Ela já está em curso. Cada pensamento alimentado cria uma atmosfera interior. Cada atitude repetida constrói um padrão vibratório. Cada decisão molda a própria consciência. Se a morte revela o estado íntimo, então viver com lucidez é a maior estratégia espiritual que existe. E aqui está uma revelação profunda. Muitas pessoas perguntam: como posso ter uma morte tranquila? Talvez a pergunta devesse ser: como posso ter uma consciência tranquila hoje? Porque a serenidade no momento da separação não é construída no hospital, nem no desespero de última hora. Ela nasce do hábito diário de ajustar a própria conduta. Isso não significa viver sem erros. Significa não se acomodar neles. Significa reconhecer falhas e buscar corrigir.
Significa pedir perdão quando necessário. Significa não acumular ódio como se fosse proteção. Significa desenvolver desapego saudável. Significa praticar caridade, ainda que silenciosa. A morte não transforma instantaneamente um espírito endurecido em alguém iluminado. A evolução é gradual. Mas também é importante dizer algo que traz esperança. Nenhuma vida é inútil. Nenhum esforço sincero é perdido. Nenhuma tentativa de melhorar passa despercebida pelas leis espirituais. Mesmo quem ainda carrega imperfeições está em processo. O Espiritismo não propõe medo da morte. Propõe responsabilidade pela vida. E talvez você tenha começado este vídeo curioso sobre o que acontece depois do fim, mas esteja terminando com uma pergunta diferente. Como eu estou vivendo? Se hoje fosse o seu último dia, você sentiria que tentou ser melhor? Ou sentiria que adiou mudanças importantes? A morte não é o fim. Ela é o começo da verdade que você escolheu viver. E existe algo ainda mais impactante. Depois do período de perturbação, depois da adaptação inicial, vem o despertar mais profundo. O momento em que o espírito compreende plenamente que deixou o corpo. E esse instante pode ser libertador ou profundamente desafiador. Libertador para quem construiu consciência tranquila. Desafiador para quem fugiu de si mesmo a vida inteira. Porque não é Deus que acusa. Não são anjos que condenam. É a própria consciência que se ilumina. A doutrina espírita explica que, ao despertar para a realidade espiritual, o espírito passa a enxergar com mais clareza aquilo que antes conseguia justificar, esconder ou ignorar. Não há máscaras sociais. Não há aparência física. Não há títulos. Existe apenas o que se é. E isso pode parecer assustador, mas também é profundamente justo. Justo porque ninguém recebe além do que construiu. Justo porque ninguém é punido por capricho. Justo porque toda dor tem causa. E toda causa pode ser transformada. Aqui está a reflexão mais profunda de todo esse tema. Se a morte é apenas uma passagem. Se a consciência continua. Se a vida espiritual é consequência direta da vida material. Então cada dia é uma oportunidade espiritual disfarçada de rotina. A forma como você responde a uma crítica. A maneira como trata alguém que não pode lhe oferecer nada em troca. O esforço silencioso de dominar um impulso negativo. A decisão de não alimentar uma mágoa antiga. Esses pequenos movimentos moldam sua eternidade. Muita gente espera um grande sinal para mudar. Espera uma doença. Espera um susto. Espera perder alguém. Mas o Espiritismo ensina que a transformação pode começar antes do choque. Pode começar na compreensão. Talvez você esteja assistindo este vídeo não por acaso, mas porque alguma parte de você já percebeu que viver no automático não é suficiente. E aqui vai uma pergunta direta, sincera e sem rodeios. Se hoje você pudesse olhar para si mesmo do lado espiritual, você se sentiria orgulhoso do que tem cultivado por dentro? Ou perceberia áreas urgentes de transformação? Não responda para mim. Responda para você. Porque a morte não será o começo do julgamento. Será o começo da lucidez. E a lucidez não precisa esperar o último suspiro. Ela pode começar agora. Se esse conteúdo ampliou sua visão sobre a vida e sobre a morte, escreva nos comentários o que mais mudou na sua forma de pensar depois dessa reflexão. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal, mas ainda não estão inscritas. Verifique agora se você já está inscrito. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas curtindo e compartilhando este vídeo. A continuidade da consciência não começa depois do fim. Ela começa na decisão que você toma hoje. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.